Deus seja para todos sempre glorificado. Olá, está no ar mais um programa falando de saúde. O programa Falando de Saúde que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, pelo Facebook, com o nosso querido amigo, companheiro, doutor Valmir Rigueiro. O programa Falando de Saúde desta noite, ele vai ao ar abordando uma das maiores causas de mortes e principalmente de deficiências no mundo, que é o AVC. E nós estaremos, durante todo o programa Falando de Saúde, abordando sobre as questões relacionadas ao AVC, tanto o AVC isquêmico quanto também o AVC e desde já eu quero estar passando para o nosso querido amigo e doutor Valmir Rigueira, onde nós estaremos falando sobre o AVC isquêmico e também o hemorrágico. E você que tem aí alguma dúvida relacionada ao AVC, que tem pessoas no meio da sua família, diante da sua parentela, no seu hall de amigos, que já foi acometido, vitimado por um AVC, você pode estar enviando as suas perguntas, que nós estaremos respondendo a cada uma delas. Você pode estar interagindo conosco, compartilhando esta live para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Desde já eu quero estar cumprimentando o nosso querido amigo, companheiro Dr. Valmir Rigueira. Boa noite, Dr. Valmir. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. O que é o AVC? É um problema súbito que ocorre na parte circulatória vascular do cérebro, causado por uma obstrução ou até mesmo por um rompimento de um vaso. Quando ocorre nessa diminuição por esse sangue, ela deixa de funcionar, ela começa a ficar danificada, ela acaba morrendo, né? E é irreversível. Os sintomas do AVC vai depender muito do tamanho e do local, da região onde o AVC foi acometido, porque cada região cerebral tem uma função, né? Claro. Com o córtex motor, a região frontal da motricidade, a parte auditiva, a parte temporal, occipital, que é a visão. Então, na verdade, a sequela depende então da região e do tamanho do dano, da sequela que vai ocorrer. No caso de quando ocorre uma obstrução de um vaso, e essa obstrução ela é rapidamente desfeita, Claro. né? Nós temos o ataque isquêmico transitório. Esse ataque isquêmico transitório, ele já não apresenta as lesões, porque na verdade a obstrução ela foi retirada por si só pelo organismo, aonde o próprio organismo ele acaba se recuperando. Ele tira esse coágulo, essa obstrução, não chegando ao ponto ele passa de ocorrer a lesão na parte da área cerebral. Então, os sintomas ele depende muito da localização e do local. A maioria dos AVC são os isquêmicos, né? Que ocorre através... É o estreitamento da artéria, né? Que ocorre uma obstrução no fluxo. Claro. Através do trombo, do limbo, ou a mesma até o coágulo, né? Claro. Esse coágulo pode até entrar dentro do coração, ou dentro fora do coração, ou mesmo dentro da própria artéria cerebral. Claro. E no caso, Dr. Valmir, das pessoas que são acometidas, né, com o AVC isquêmico, elas sentem na relação
do cotidiano, diante das atividades físicas que elas estão sofrendo esse AVC isquêmico naquele presente momento, através de um adormecimento, formigamento, perca até mesmo da coordenação de uma das partes do corpo. Ocorre normalmente a perda da movimentação de um lado, né, que são os sintomas. Claro. Pode ocorrer a visão turva, né, Claro. da visão, da fala, da parte auditiva, O entortamento da boca, né? entortamento da boca, a compreensão das palavras, Claro. né? Dor de cabeça, ânsia de vômitos, isso pode A dormência nas mãos, nos braços, no membros superiores e e o AVC é a inferiores. segunda Maior causa de morte no mundo. No né? mundo. E assim, Dr. Valmir, a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham neste exato momento, através do programa Falando de Saúde, que estão interagindo conosco, porque nós sabemos, e principalmente também, né, por uma questão de diagnóstico dentro do consultório, principalmente também nos PAs, nos PS, que o AVC ele pode acometer tanto as pessoas idosas, sim, quanto também jovens, né? A probabilidade maior no idoso devido aos fatores de risco. O envelhecimento, a hipertensão, mas não tem a idade, né? Não tem idade. Então, pode ocorrer em qualquer idade. E qualquer idade, um jovem maior, que tem dores de cabeças constante, ele pode ter um indicativo para um AVC isquêmico, ou até mesmo que tenha principalmente problemas hereditários no meio da família, Dr. Valmir. Sim, problemas hereditários ou históricos também de trombose. De trombose, né? São as pessoas que têm que ter um cuidado maior. Maior. Na verdade, né? Claro. Então, a causa do AVC, então temos pela ruptura do vaso, que poderia ter o AVC hemorrágico, ou pelo bloqueio. O bloqueio. E quando esse bloqueio ele pode ocorrer, como eu havia comentado, um coágulo que pode estar dentro da artéria a nível cerebral, ou um coágulo que pode estar na parte dentro do coração. Inclusive, na semana passada, faleceu um paciente que eu acompanhava, ele tinha um trombo dentro do coração. Esse trombo provavelmente se deslocou, só que no caso dele, esse trombo ele segue a corrente sanguínea. Claro. No caso dele foi provavelmente pelas coronárias, claro, e morreu infartado. Mas poderia seguir para a parte a nível cerebral, pelas carótidas, pelas vertebrais, causando aí um AVC isquêmico, né? Claro, e pelo levantamento em si, nas 4 horas, ao passo que a pessoa, as primeiras 4 horas são importantíssimas para que haja uma reversão do quadro e principalmente para que o paciente também não venha a óbito, né, Dr. Valmir? E além do quadro, também temos as placas de gordura. De gordura, né? Está desencadeando o AVC. O colesterol, o diabetes, o triglicerídeos, eles podem também estar levando a pessoa a ter futuramente um risco ou estar desenvolvendo um AVC isquêmico ou hemorrágico. Isso que a gente sempre comenta em todos os vídeos, que o check-up, os exames de rotina são importantes. São importantíssimos, né, Dr. Valmir? Tanto no AVC, como na parte da hipertensão, da diabetes e das outras patologias. Claro. Né? Quando nós abordamos, enfatizamos, inclusive em programas retroativos, sobre as pessoas que estão sobrepeso, com sobrepeso, Dr. Valmir, e principalmente tem se isentado das atividades físicas, elas podem também estar correndo um certo risco, né, de sofrer um AVC. O hipertenso, nós sabemos que há um índice de mortalidade, porque quando o AVC ele pode ser considerado um AVC hemorrágico, quando a artéria ela explode, né, doutor? Isso, quando você tem uma ruptura do vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo se rompe, esse sangue ele
ele vaza, né, sai da artéria e acaba comprimindo, pressionando a parte cerebral. Né? Aí Cerebral, você tem o AVC hemorrágico. hemorrágico. O AVC hemorrágico, as pessoas têm os aneurismas, Claro. hipertensão, pessoas que têm diabetes. Sim. Ele pode comprometer toda a parte neurológica, matando com isso, danificando as células, né? Tecidos cerebrais, né? Claro, e com isso sendo primeiramente diagnosticada a morte cerebral da... Então, a diferença entre o isquêmico e o hemorrágico, o isquêmico, você tem uma obstrução do fluxo. Ou por um trombo, ou por um coágulo. E no caso do AVC hemorrágico, ocorre quando você tem uma ruptura do vaso. No caso, pessoas que têm aneurisma, pessoas hipertensas, diabéticas, que tendem a ter essa obstrução. No caso, nós temos 2 estudos aqui, doutor, né, que são cérebros, né, que levaram as pessoas ao óbito, né, o isquêmico, o hemorrágico, aqui a obstrução, né, doutor Valmir? Ocorre a obstrução desse vaso, tendo uma ausência do fluxo, e a região que é irrigada por esse vaso acaba sendo danificada e morta. Dependendo do local, né, a pessoa não pode suporta. apresentar as sequelas. Claro. Né? Aqui é o neurofato de função, né, a parte cerebral. motor, a visão, a parte auditiva. E no caso do isquêmico, ele pode afetar o neurofato funcional de todas as áreas do cérebro, né, doutor Valmir? Para aqueles que estão nos assistindo neste exato momento, nos acompanhando, através do programa Falando de Saúde. Hoje o programa Falando de Saúde está abordando um tema importantíssimo relacionado ao AVC, ao acidente vascular cerebral. Pois por inúmeras vezes nós falamos muito, né, doutor, e abordamos principalmente sobre as questões relacionadas ao infarto agudo do miocárdio, né, sobre o IAM com supra, o infra, e acabamos esquecendo também do cérebro, né, doutor Valmir? Porque assim como a pessoa ela sofre por inúmeras vezes de hipertensão e os mesmos fatores que podem desencadear o infarto, ele pode também desencadear o AVC, né, doutor? Porque são elementos compatíveis ali dentro da patologia da medicina, né? Tanto a hipertensão, quanto o sedentarismo, a diabetes, o colesterol, né, doutor? O tabagismo, o álcool e assim sucessivamente. A alimentação também, né, doutor? A própria área de coagulação do sangue, né? Ou seja, como o doutor Valmir aqui mesmo falou sobre o trombo, né? A trombofilia em si, as pessoas que têm aí, né, uma tendência hereditária a estar desenvolvendo o trombo, corre um grande risco de estar sofrendo tanto sobre um índice fatorial de um ataque cardíaco, ou seja, um mal súbito, quanto também sobre um ataque isquêmico relacionado ao AVC, seja ele isquêmico, seja ele o hemorrágico. Aqui na clínica a gente presenciou, tinha uma enfermeira que ela tem um problema na coagulação, o organismo dela acaba gerando um coágulo e ela teve um AVC. Um AVC, né, doutor? Formou um coágulo no trombo e acabou tendo um AVC isquêmico. Inclusive, hoje nós temos sequelas, né, doutor Valmir? Hoje nós vemos, principalmente pelo investimento, né, do próprio governo, né, em relação ao tratamento relacionado às vítimas do AVC, que ele é muito baixo, né, doutor? Inclusive, há um suporte avançado que o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, eles têm um centro especializado, né, em vítimas que tiveram um AVC, e através do catequerismo,
né, eles conseguem reverter até mesmo o quadro da pessoa que tem um tombo cerebral. Né? Isso é importantíssimo, né, doutor Valmir? Porque hoje nós sabemos que a maior parte das pessoas que sofrem com o trauma relacionado ao acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ela pode ter sequelas. Sim, né, doutor? E é muito importante a rapidez, rapidez, do ato né? médico, né? Claro. Do socorro. Como nós havíamos abordado, né, doutor o Valmir? local é preparado para esse tipo de patologia, né? É, abordagem, né? de tratamento, né, doutor? Inclusive, as 4 primeiras horas, as 4 primeiras horas são essenciais para que haja uma reversão e para que o cérebro ele também não seja totalmente danificado, né, doutor Valmir? Então fica aquele alerta. As Claro. pessoas que apresentarem queda da face, paralisia de um lado do corpo, distúrbio da visão, da parte da fala, audição, da compreensão, procurar rapidamente um pronto-socorro para poder ser bem avaliada, para a gente descartar a possibilidade de um AVC. De um AVC, né, doutor? Inclusive, o AVC, dentro da emergência, ele é qualificado através de uma escala, né, doutor? Sim. Porque é uma escala a nível de emergência e nem todos os hospitais eles estão preparados, né, para estar tratando e principalmente cuidando de um paciente que tem ou tenha tido um AVC, ou seja, um mal súbito naquele presente momento e na verdade está tendo um AVC. Né? Um AVC, né, doutor Valmir? O diagnóstico, a rapidez diagnóstica é essencial para que a pessoa... É valioso, né? Para abordagem médica, para a abordagem médica, né? Sim. E reverter, para que evite que ocorra lesões, sequelas. Né? Claro. No caso, doutor Valmir, das pessoas que tiveram um AVC, né, retornaram a uma vida normal, mudaram até mesmo o hábito, né, que elas tinham, porque às vezes o sedentarismo, né, o alto consumo, né, de gorduras hidrogenadas, saturadas, acaba ajudando, né, nessas obstruções e também nas placas de aderoma. É como a gente vem sempre abordando em todos os vídeos, né? Claro. Tanto o pós-infartado, na parte cardíaca, o AVC, tem que manter o acompanhamento, fazer o seu check-up, fazer os seus exames de rotina e ter uma mudança na qualidade de vida. Né? Claro. E no caso, doutor Valmir, da pessoa que sofre o AVC naquele momento, ou está sofrendo o AVC, até ela chegar, né, ao hospital, quais são os primeiros socorros que uma pessoa que esteja ao lado dessa pessoa que esteja sofrendo esse mal súbito ou esteja sofrendo o AVC pode ter? Na verdade, a melhor forma é já encaminhar, se dirigir para um pronto-socorro mais próximo possível para poder avaliar a causa, se realmente é um AVC, e o médico tomar a conduta mais correta. Né? Inclusive, alguns estudos, né, que são até dinamizados, que se relatam sobre deixar a pessoa deitada de lado. Né? E isso é válido diante do quadro de emergência até chegar ao hospital, né? Porque se a pessoa estiver sofrendo um AVC hemorrágico naquele presente momento, deixá-la deitada pela lateral, ela pode estar naquele presente momento. O problema é o transporte, né? O transporte. Como vai ficar decúbito, né? Ou seja, dentro do carro, mas sim, ajuda. Mas o primordial mesmo já tem os sintomas, socorrer, né, doutor Valmir? Já se direcionar para um socorro. Claro. No caso, doutor Valmir, as pessoas que sofrem o AVC,
Algumas, né, nós temos ciência dessa questão que chegam até a espumar a boca, né, morder a língua, né, Na deglutição. há casos de pessoas que pelo fato ali da instantaneidade do mal súbito chegam até a urinar, né, na roupa, nas calças, naquele presente momento, né, e quando a pessoa ela chega ao nível de estar regindo a região dentária, mordendo a língua, enrolando a língua ou espumando a boca, ela pode estar em um quadro de gravidade desse AVC? Sim, pode sim. Pode, doutor Valmir? Pode sim. Então, é necessário que ela tenha, né, um acompanhamento e principalmente venha estar fazendo também os exames de prevenção e se cuidando, né, doutor? Tendo o devido cuidado. E o AVC também pode estar desencadeando a convulsão. Também. A convulsão, né? Então, língua, claro. né? Claro. Então, você... Que é um sinal de gravidade. De gravidade, né? Inclusive, eu cheguei, né? Isso foi em 1999. Eu cheguei a socorrer, né, uma pessoa que era uma mulher, né? A pressão dela chegou a 23, né? 23/19, né? E ela teve um AVC hemorrágico, né? Hemorrágico, houve a intervenção, ela retornou, né? Mas ela retornou com muitas sequelas, né? Então a parte esquerda praticamente do corpo dela orbitou, né? Morreu, e ela ficou muito mal, né? Nesse período, e depois de 5 anos, né? Eu fiquei até sabendo que ela novamente veio a ter um novo AVC, e nesse segundo AVC ela não suportou, ela infelizmente veio a óbito. O tratamento, ele visa isso. A pessoa que já teve AVC, ela tem que ser acompanhada para evitar... Monitorada, né, doutor Valmir? Outros AVCs, né? Que é seu conhecido, né? Isso. Do lado esquerdo, né? Foi do lado esquerdo. Provavelmente a lesão dela foi do lado direito. Direito, o oposto. Eles se cruzam. Ou seja, o AVC está acontecendo no lado direito, afeta o lado esquerdo, e quando está ocorrendo no lado esquerdo, provavelmente o AVC afeta o direito, o lado direito. Cruzado, né? Cruzado. Então, a você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, falando de saúde nessa noite, está abordando um tema importantíssimo sobre a questão do AVC. Então, nós sabemos que a hereditariedade, doutor Valmir, é um fator, né? Mas a obesidade, o colesterol, diabetes, o tabagismo, né? O alcoolismo. Claro, são fatores de risco. Já tiveram alguma trombose, algum quadro, claro, fazem até o uso de anabolizantes, né, doutor Valmir? Inclusive, alguns anabolizantes, há muitos jovens hoje que fazem, que praticam, né, academia, né, e para estar desenvolvendo mais massa corporal, mais massa muscular, acabam usando o anabolizante, e o anabolizante na realidade ele é um grande veneno, né? Porque ele pode... Aumenta a probabilidade da pessoa ter a coagulação sanguínea, e com isso ter um trombo e principalmente um AVC também, né, doutor Valmir? E em relação às pessoas que têm a hereditariedade, quando nós falamos sobre a hereditariedade, doutor Valmir, essa hereditariedade ela não abrange a hipertensão, né? Porque uma vez que a pessoa teve o AVC devido ao problema hipertensivo, a hereditariedade do fato da pessoa no meio da família ter tido o AVC devido ao problema de hipertensão, ou seja, da pressão que subiu descontroladamente e levou ela ao AVC, não é um indicativo de que aquilo seja uma hereditariedade, ou doutor Valmir? A hereditariedade é uma coisa, a hipertensão
já é outra, né? Então são somatórias que na realidade, quando nós passamos a abranger ou enfatizar um quadro isolado no meio da família, que a pessoa ela teve o AVC mas causado por uma hipertensão, pela hipertensão, não é uma hereditária, Não. né? Não é uma questão hereditária. Agora, histórico na família que tem aneurisma, Claro. são pessoas que têm essa probabilidade, né, doutor? E para enfatizar, doutor Valmir, aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando neste exato momento, uma pessoa que sofre com dores de cabeças constantes, porque nós já abordamos, inclusive, aqui, né, temas no programa, falando sobre a cefaleia, sobre a enxaqueca. E diante desses quadros, uma pessoa que também tem um indicativo ou possa estar tendo um AVC, ela pode também sofrer dores de cabeça constantes, doutor Valmir? Pode. Porque nós sabemos que o acidente vascular cerebral isquêmico ele tem uma probabilidade no caso do desencadeamento do diagnóstico, né? E às vezes a pessoa ela só vai sentir que ela na realidade teve o quadro de AVC isquêmico quando ela começa a sentir a boca que entortou, as deficiências que são as deficiências motoras numa região do corpo, né? Da fala, o paladar, né? O olfato, porque ela perde toda a essência também, né, doutor Valmir? Mas é verdade o que você falou, mas a pessoa que apresenta uma cefaleia, uma dor de cabeça crônica, tem que procurar um médico, tem que procurar, fazer uma tomografia ou ressonância, procurar o seu neurologista ou até mesmo um clínico geral, onde ele pode estar iniciando aí os exames e tratamentos. Mas é importante, a gente sempre vem abordando, que é muito importante valorizar os sintomas, né? Claro. Todo sintoma, sinais, deve ser investigado, né? Claro. E a você que está nos acompanhando aí, o Falando de Saúde da noite de hoje, você tem um histórico familiar, é necessário que essa pessoa que teve o histórico familiar de AVC no meio da família, ela venha interpretar isso como um alerta, né, doutor? Que ela venha estar procurando um acompanhamento com um especialista, seja com um clínico geral ou um neurologista, para que ela possa estar fazendo os exames, né, doutor? Tenha um cuidado maior. Maior, né? Fique mais alerta e faça os seus exames, seu check-up de uma forma rotineira, de uma rotina, né, para evitar futuros problemas, né? Claro. Isso já entra na profilaxia, né? Claro. E pelos parâmetros do tratamento, doutor Valmir, nós sabemos que existem muitos medicamentos que são suficientemente medicamentos que são ágeis na conduta do paciente a nível de bloqueio, né, para que a pessoa não venha a sofrer um dano futuro e até mesmo se ela estiver, né, longe de casa, porque hoje nós entendemos também, doutor Valmir, né, inclusive a própria cirurgia, né, vascular, a alçada, né, em especialidade de cirurgia vascular também tem esse entendimento que as pessoas que voam muito, né, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver trombo. E esses trombos que as pessoas podem desenvolver, né, principalmente que eles até criaram, né, em si uma denominação chamada de síndrome da classe comercial, porque é quando o passageiro ele vai encolhido ali, né? E aí ele de membros inferiores. Inferiores. Tinha eu
não sei se torna uma lei, mas eu sei que o passageiro ele pode Caminhar durante o voo e por causa para evitar a trombose, né, doutor? E essas pessoas que voam muito, viagens muito longas, de 8, 12, 15 mexer bem horas, as pernas, claro, caminhar durante o voo. Sim. É importante. Importantíssimo, né, doutor Valmir? E quando essas pessoas elas têm uma probabilidade de desenvolver o trombo devido à supressão do voo, esse trombo que foi gerado na parte dos membros inferiores, na intravenosa, ele pode subir para o cérebro também, doutor? O trombo ele pode, ele corre a circulação, o fluxo sanguíneo. Aonde ele parar, claro, ele vai danificar. Fica aquele alerta também. Claro. O trombo ele não vai só para a parte cardíaca e para a parte cerebral. Ele pode ou pulmonar, né, doutor? Porque muitas pessoas passam até mesmo a falar, quando nós abordamos a questão sobre o trombo, sempre falam sobre a embolia, né? Coração ou AVC. O AVC, Na verdade. Aonde o trombo parar, ele vai causar danos né? irreversíveis. Então, porque tanto a parte cerebral, a parte cardiológica danificou, é irreversível. Claro. Então é necessário uma pessoa que viaja muito, né, doutor? Quando nós falamos até sobre a questão de viajar bastante, né, seja na aviação, ou seja, viagens longas de avião, até mesmo uma pessoa que dirige muito, né, doutor? Que fica por muito tempo sentada, porque na realidade o sangue ele precisa circular, né, doutor Valmir? O correto é parar, caminhar um pouquinho. Caminhar um pouco, né? Para movimentar a parte circulatória. Né? Circulatória. E com isso, através da atividade naquele momento, já estimula a circulação, evitando com isso a formação de trombo. Claro. Inclusive, doutor Valmir, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui no programa Falando de Saúde, e o senhor Costa, ele faz uma pergunta. Seja bem-vindo ao programa, senhor Costa, boa noite. E ele pergunta, doutor, quem sofre de nevralgia pode ter um AVC? Da nevralgia? Não, nevralgia não. Não, né? A não ser que uma nevralgia causada por parte diabética, claro. Mas aí a parte da diabetes pode favorecer uma nevralgia. Mas as dores mesmo, né, doutor? Em regiões isoladas, mas não que a pessoa venha ter um AVC por causa da nevralgia, né? Então, respondendo a sua pergunta, senhor Costa, se isso tem te deixado, né, doutor, preocupado, pode ficar tranquilo que a nevralgia em si, na decorrência, né, dos quadros, dos estudos, dos dados, é quase impossível que a pessoa venha a desenvolver um quadro de AVC, né, doutor Valmir? A Giovana, boa noite, Giovana, ela nos faz uma pergunta e diz, doutor, uma das causas do derrame, ele pode gerar demência vascular e se tornam também, a demência vascular ela pode ser conhecido ou denominado como antecedentes de um AVC? A demência vascular? Na realidade, eu acredito que seja a redução volumétrica encefálica, que eu acho que ela quis dizer, né? O AVC hemorrágico, ele é uma ruptura, né, do vaso, tudo que possa estar desencadeando essa ruptura, você vai ter o AVC. Agora, a demência em si, não, né? Claro. E ela pergunta também se os danos, né, causados por vários derrames, ele pode também causar a demência, doutor? O AVC ele vai danificar aquela região. Claro. Aquela região onde era suprida por aquela artéria, que vai deixar de ter um fluxo sanguíneo, ela vai deixar de ter
essa função. Claro. Então, dependendo da região, ela vai ter a perda auditiva, vai ter a perda motora. Claro. Enfim. E uma das regiões mais afetadas também é a região do sistema nervoso central, né, doutor? Que acaba sendo acometido, Uma né? sequência, né? Na sequência do próprio acidente isquêmico ou o hemorrágico, né? E a Silvia Paga de Goria, boa noite, Silvia, Deus abençoe aí a vocês. Ela pergunta se o aneurisma, o AVC, o derrame são uma coisa só. E ela pergunta se tratam da mesma enfermidade. Na realidade, o aneurisma Um abaulamento de uma protrusão do vaso. Isso, do vaso. Isso. Isso pode ocorrer ou a parte hereditária ou também até mesmo pela parte hipertensiva. Então você tem um abaulamento. Claro. Esse abaulamento ele pode se romper e ocorre um fluxo sanguíneo para fora do vaso, dando o AVC hemorrágico. Na realidade é uma dilatação, né, doutor? Da parede do vaso. Da parede do vaso que vai inchando, Silvio. Aqui eu acredito que aqui nós temos... É como, na verdade, aqui está o vaso. E Isso. aqui tivesse um abaulamento aqui. Tivesse isso aqui, ó. O crescimento, né, doutor? Um crescimento. Aí esse abaulamento é chamado De aneurisma. Não tivesse Claro. E o AVC, Silvia, só para estar respondendo, né, doutor Valmir, a pergunta dela, né, ele já é um estreitamento, uma obstrução da artéria e que pode estar gerando tanto o AVC isquêmico quanto também o pode hemorrágico ser o acidente vascular cerebral. Ele é causado ou por uma obstrução do fluxo ou pelo rompimento do vaso. Claro. A obstrução ela pode ser por um coágulo, pode ser por uma placa e a ruptura do vaso ou pela parte hipertensiva ou por um aneurisma. O aneurisma. E o aneurisma, ele não é um AVC, Silvia, mas ele pode desencadear o AVC, porque, na realidade, o aneurisma ele pode gerar o AVC, o hemorrágico, né, doutor? Porque vai se romper. O fluxo sanguíneo vai sair do sistema circulatório dentro da parte do tecido cerebral. Aí você tem isso aqui, o AVC hemorrágico. Hemorrágico que vai explodir, na realidade, a artéria, fazendo com que haja um forte sangramento. Né? E aqui é o qual... O vaso deve ter se rompido, o sangue saiu para fora do vaso, na parte do tecido cerebral. E aqui nós temos também as sequelas aqui, né, doutor? As sequelas. Na região, em todas as regiões do cérebro que foram afetadas. Essa artéria que levava o sangue para essa determinada região, ela fica danificada. E perde a sua função. A função. E no caso, doutor Valmir, nós sabemos que há muitas pessoas que, infelizmente, chegam a vir a óbito, porque é a segunda maior causa de morte no mundo. E quando a pessoa ela sofre um acidente vascular cerebral e ela consegue retornar a uma vida normal, é necessário que ela venha se cuidar para sempre, né, doutor Valmir? Que ela venha mudar completamente o hábito alimentar, o hábito de vida, o estilo de vida. Se ela não caminhar com o neurologista, né? É necessário ela, inclusive até se for uma pessoa que faz o uso do tabaco, do medicamento, parar, né, doutor? Porque quando nós falamos que o tabaco ele é uma causa, né, para quase todas as doenças, quando a pessoa um fator de risco, né, doutor Valmir? É necessário que uma vez que a pessoa sofre o diagnóstico, que ela venha parar.
né, doutor? Não apenas Correto era para antes. antes, né? Principalmente depois do Claro, diagnóstico. do diagnóstico. E no caso do tabaco, doutor Valmir, nós sabemos que assim como o diabetes, né, o diabetes ele causa o envelhecimento, né, das paredes do vaso. Favorecendo a placa de ateroma. De ateroma, as placas de claro, gordura. sim. E no caso do tabaco é a mesma É a coisa. mesma coisa. É a mesma coisa. Então, inclusive, estatisticamente, de 100 pessoas que são acometidas pelo infarto, 30% desses casos de infarto é devido ao tabaco, né, doutor Valmir? E assim também é a mesma estatística relacionada ao AVC. Então, quando a pessoa ela sofre um AVC isquêmico, ela passa a ter na realidade um bloqueio do fluxo, né, doutor? Não tendo oxigenação no cérebro, né, e o sangue ele fica impedido de circular, e com isso a morte do tecido cerebral. Isso, né? na região que aquela artéria estaria suprindo. Estaria oxigenando, levando todos os nutrientes da oxigenação. E no caso, doutor Valmir, das pessoas que sofreram um AVC, elas podem sofrer o AVC porque nós sabemos, inclusive, né, que há muitas pessoas que sofrem um infarto e não sabem que sofreram um infarto porque o próprio coração, a própria região do infarto, ela cicatrizou sozinha, ela criou a fibrose, né? Entendi. Na verdade, tanto a parte cardíaca como a parte cerebral, sim, aquela área que foi danificada, as demais áreas próximas tentam suprir o déficit, a deficiência, a sequela sim, que teria. Claro. Então a pessoa que sofre na realidade um acidente, um acidente vascular cerebral, e ela não teve em si nenhum tipo de indício, né? Ela não sofreu dano na audição, não sofreu dano, não teve sequela alguma, né? E ela pode, naquele presente momento, continuar a rotina de vida dela, e o próprio AVC isquêmico que ela teve, ele sarar, ou seja, se curar sozinho? O dano ele é irreversível. Irreversível. Mas, no caso, Sim. uma região muito pequena, Claro. insignificante, que aí, Claro. no caso não desencadeou nenhuma sintomas tão graves. Sim. Uma área grande, né? Sim. Área... E no caso, assim como no coração, né, como as pessoas que são chamadas de área inativa do coração, né, doutor? Porque é uma pessoa que sofreu um infarto. Às vezes ela chega dentro do consultório, né, na leitura do próprio ECG, o eletrocardiograma, já... Se torna, na verdade, uma novidade para ela, que hoje mesmo eu tive paciente Teve? que já infartou. Eu falei, não, nunca. Já teve alguma coisa? Não. E nos exames apresenta uma cinesia, uma área inativa. Sim. Em uma determinada região. E depois não apresentou nada. E no cérebro também pode acontecer isso através do eletrocefalograma? Tomografia? Olha, até pode, mas uma área bem pequena, né? Pequena, né, doutor Valmir? No caso do paciente que sofreu um AVC isquêmico, doutor Valmir, nós sabemos que o hemorrágico, o maior percentual deles é necessário ser levado para o centro cirúrgico, né, sofrer a intervenção cirúrgica, drenar, né, o sangue, por conta da pressão cerebral. Em alguns casos, a pessoa ela incha, né, se torna até irreconhecível, né, e pode gerar até outros danos, como a própria sepsemia, né, meningite, né, que pode ser fatores que sejam somatórios ao próprio diagnóstico do paciente. No caso do AVC isquêmico,
uma pessoa que sofreu AVC isquêmico, Dr. Valmir, ela chegou ao hospital, foi feita a tomografia, constatada através da equipe que ela sofreu um AVC. Isquêmico. Ela pode ser tratada somente com os medicamentos sem haver a necessidade do procedimento cirúrgico? Pode também, mas tem um Claro. procedimento que é através de um cateterismo, Sim, que inclusive até recentemente saiu na televisão, claro. onde tem a retirada desse Claro. coágulo. Quanto mais rápido tirar, É a menos... trombostectomia, né? Quanto mais rápido tirar esse trombo, menos dano, ou seja, até a reversão total Claro. da função cerebral. Ou seja, o catéter ele é levado até a artéria. Agora, tem realmente os medicamentos que destroem o coágulo, né? Coágulo, que é o anticoagulante, né, Dr. Valmir? E esse procedimento da parte do cateterismo não tem todos os centros médicos, né? Claro. Foi até nos locais, né? como nós falamos aqui, né, Dr. Valmir, que é um fator, né, de alta complexidade dentro dos hospitais e infelizmente Você viu a resposta do tratamento Sim, muito alta assim, em relação aos benefícios. aos benefícios, né? A recuperação ela é muito rápida, né? E aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Nós estamos falando da segunda maior causa de morte no mundo, né, doutor? E a necessidade, né, tanto do governo, né, quanto também das próprias administrações hospitalares terem um tratamento específico relacionado a essa questão de grande avalia, né, Dr. Valmir? Centros em locais estratégicos, né? Porque às vezes a pessoa que mora, né, em localidades, inclusive eu estava até avaliando, né, algumas estatísticas que as pessoas que moram em regiões ao extremo sul, ao extremo leste, ao extremo oeste, ao extremo norte, passam dificuldades até das coisas mais simples. São pessoas que vivem 15 anos a menos do que as pessoas que moram em uma região mais próximas de locais que elas têm mais acessibilidade. Ou seja, o socorro, né, ele conta, né, os centros de emergência, tanto do estado quanto do município também ajuda e muito, né, Dr. Valmir? Né? Inclusive nós temos na própria região aqui da Zona Leste, né, a clínica médica da Vila Matilde, né, que é uma região, né, que onde até o seu irmão, Dr. Wagner, ele atende muita gente. É uma região que, quando se trata de hospitais, tanto na parte municipal quanto também estadual, ela deixa a desejar, né, doutor? Porque o índice populacional dessas regiões não está comportando, né? Então, quando nós abordamos essa questão e dinamizamos isso diante de uma pauta sobre a saúde, porque a saúde é tudo, né, doutor Valmir? Quando nós falamos sobre as sequelas que o AVC pode causar no cérebro, há muitas pessoas que são irreversíveis, né, doutor? Você pode analisar as sequelas para o governo, mas é muito mais caro do que montar essas equipes de formas estratégicas. Claro, ou seja, né, doutor, o paciente que retorna para casa com a deficiência, ou seja, em um estágio paliativo, né, porque ela não anda, não fala, aí ela vai precisar provavelmente de fraldas geriátricas,
uma E fora o cama tratamento multidisciplinar. multidisciplinar, né? E esse tipo de tratamento sai muito mais caro ao governo do que o próprio tratamento sendo feito na reversão do quadro do diagnóstico dentro de um circuito hospitalar de alta complexidade, né, doutor Romino? Sem dúvida. Sem dúvidas. Sem dúvida. Então, há uma necessidade muito grande, né? Nós sabemos disso e é por isso que nós temos levado todas as quintas-feiras o programa Falando de Saúde ao conhecimento de todos, principalmente para que aqueles que tenham a concepção, a consciência do que é ter uma saúde de qualidade ou viver com uma qualidade de saúde, também venham ter o sentido honorário da prevenção, né, doutor Valmir? Porque a partir do momento que a pessoa ela passa a se cuidar mais, ela vive mais. A gente vem abordando em todos os vídeos a prevenção. A prevenção. A prevenção é importante. É importantíssimo, Prevenir, né? Com certeza. Inclusive, a você que tem aí, né, pessoas no meio da sua família que tem o problema de hipertensão, o hipertensivo ele jamais poderá ficar sem tomar o medicamento, né? Doutor Valmir, porque 40% das pessoas que sofrem o AVC é devido à hipertensão, né? Ou seja, se a pessoa ela não sofre um infarto, com certeza ela vai sofrer aí um AVC, né? A hipertensão tem a parte cardíaca, cerebral, renal, e aí vai, né? E aí vai. Então é necessário, né, você que tem aí o problema hipertensivo e toma os medicamentos, como nós já... Fator de risco, né? Qualquer fator de risco, qualquer né? fator de risco, ela tem que se prevenir, ela tem que procurar ajuda, tem que mudar seu hábito, mudar seu estilo de vida. Inclusive a linha das estatinas é um tratamento também contra o AVC, né, doutor? Que as estatinas ajudam muito, né? Eu, inclusive, eu até havia falado aqui que eu tive uma conduta comportamental porque eu resolvi, né, me manter tomando medicamento e ter uma vida saudável e tranquila, do que me abster da estatina e ficar preocupado e o gráfico no meridional ali dos exames, dos marcadores, sempre subindo e caindo, né? Inclusive a gente comentou em vídeos anteriores sobre o colesterol. Foi. E eu vejo esses pacientes, pessoas que às vezes se preocupam, mas eu estou tomando medicamento, mas o que é pior? Claro. Né? O que vai te causar mais benefícios e o que vai te prejudicar mais? O uso do medicamento ou o risco? O risco, né? De ter uma eminente, né, doutor? Inclusive, as placas de ateroma, elas demoram até 15 anos para serem formadas na região das coronárias, né, doutor? E é um processo silencioso que às vezes a pessoa mata, né, doutor Valmir? Essa é uma questão muito atrativa, porque às vezes a pessoa não se cuida, né, e vai levando aquela vida por uma certa confiança e sem medo. E quando ela menos espera, né, ela acaba sofrendo mal súbito, né, e entre os mal súbitos nós sabemos que o infarto e o AVC são causas majoritárias relacionadas ao mal súbito, né, doutor? Então há uma necessidade mútua daqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, de estar, né, atento a isso. Olha, eu sou hipertenso, mas foi como o doutor Valmir falou, é ruim tomar o medicamento de hipertensão? Mas você sabe que através do medicamento de hipertensão você vai manter a tua pressão equilibrada? Faça isso. Por quê? Porque viver com tranquilidade, ter uma vida saudável, uma qualidade de vida e principalmente também manter a saúde em ordem, né, doutor? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem um sintoma que possa desencadear
em um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Infelizmente, há alguns casos que se tornam irreversível não apenas pelo fato da fatalidade, né, doutor? Mas às vezes pela deficiência, da invalidez, né, que a pessoa pode ter. Inclusive, as pessoas, o pós-AVC, uma das causas também, ela acaba podendo ter a depressão. A depressão, né, doutor? Pelo fato da deficiência, vai sair da rotina, vai sair da vida que ela tinha, ela vai deixar de ter a vida ativa que ela tinha, né? Da região. Claro. E no caso, doutor, daqueles que estão nos assistindo, que já tiveram AVC, né, às vezes elas ainda têm algum, né, problema, alguma deficiência, né, seja relacionada aos membros superiores, ou seja, ao membro superior ao membro inferior, a mão esquerda, a mão direita, o pé, a perna esquerda, a perna direita, o esforço em si, né, para que ela possa estar retornando às atividades através de uma terapia, através de uma fisioterapia ajuda. A fisioterapia, a reabilitação. A reabilitação. No caso, paralisia, perda do movimento da perna, pode também estar formando, gerando outros coágulos, né? Então, tem que estar fazendo as fisioterapias, as movimentações, os exercícios, claro, de uma forma até mesmo para prevenir futuros AVCs, né? Sim. Ou até mesmo infartos. Em alguns casos, doutor Valmir, eu até já vi, né, pacientes que fazem até tratamento, né, uma vez que os membros, os nervos, né, dos membros enrijeceram, fazem um tratamento com Botox. O Botox ele ajuda nesse retrato também da reabilitação, uma vez que a pessoa ela não consegue retornar a ter os movimentos, o Botox ajuda. Olha, então na realidade são tratamentos que podem levar a pessoa a uma reabilitação, ainda que seja um pouco mais lenta, mas que todavia pode dar certo. Futuros, claro. Novos casos, episódios de AVC, né? Claro, ou seja, uma pessoa que já teve o histórico, ela teve um AVC, ela corre ela tem um risco maior de ter um novo AVC, doutor. Então não é necessário. Mas se ela ficar uma sequela, uma paralisia, uma perda das funções dos membros inferiores, isso pode estar favorecendo a formação de um outro coágulo que pode cair na corrente sanguínea e parar na parte cerebral, claro, ocorrendo aí um novo AVC isquêmico. Né? Isquêmico. Sim. E, doutor Valmir, uma pergunta que muitos internautas que estão nos acompanhando aí, gostaria até de nos perguntar. Nós sabemos que o nervosismo, ele pode elevar a pressão, ele pode gerar um infarto, né, devido ao estresse e o desequilíbrio. E o nervosismo ele pode também causar AVC? Indiretamente? Indiretamente. Pensando por esse lado, sim. Sim, né? Então a pessoa... uma hipertensão, descontrolando uma diabetes. Claro. A pergunta até anterior daquela da nevralgia, se for diretamente, até sim, mas pela dor. Sim. Não diretamente, indiretamente. Sim. Então, vamos dizer aí sim. A pessoa então que aumenta, no caso se ela tiver outros fatores também. Ou seja, uma pessoa que sofreu, tem uma hipertensão, tem uma dor crônica. A dor ela pode estar descontrolando a pressão. Claro. A pressão ela é um fator de risco. No caso do AVC hemorrágico. É um relógio, né? E a diabetes, e no caso o estresse, a depressão, ela pode também estar descontrolando a diabetes. Que é um fator de risco que pode estar até mesmo no AVC isquêmico. Sim. Favorecendo uma placa aí de gordura. De gordura. Indiretamente. Então, a pessoa que sofre um trauma, uma dor, uma depressão, e tem outros fatores, claro, que pode estar
descontrolando uma hipertensão, uma diabetes. O sistema nervoso central dessa pessoa está muito agitada, ela não tem um controle sobre o sistema nervoso central dela, uma pessoa totalmente explosiva, que não tem se aguentado. Isso pode gerar um processo de vício, desencadear vários fatores, né, doutor? Desde a hipertensão ao infarto, quanto também ao AVC. Então é necessário, principalmente também, manter a... Você comentando, eu lembro que eu atendi o pai e um filho, e eles apresentavam um histórico na família de muita ansiedade, muito nervosismo. Claro. Então o avô do menino, o pai do garoto já tinha um histórico de AVCs e infartos na família. Claro. E eu lembro que ele veio no consultório e falou: olha, eu gostaria de alguma coisa para deixar meu filho mais calmo. E o adolescente ele se recusou a tomar o medicamento. Levou mais ou menos, acho que uns 4 meses, o pai retornou. O rapazinho não tinha infartado? Tinha infartado, devido ao problema de ansiedade e estresse. Inclusive, no próximo programa, né, doutor? Vamos abordar o assunto de depressão. Da depressão. Então, é importantíssimo, nós vamos estar falando da maior síncope traumática, da maior enfermidade do século XXI, a depressão, onde nos dias atuais ela tem acometido todas as áreas da sociedade, né, doutor? Todas as áreas da sociedade. As classes, e a depressão ela não escolhe, né, a quem vitimar, né, doutor? Ela pode vitimar tanto uma pessoa culta, quanto também uma pessoa indulta, quanto uma pessoa em um alto gabarito de status, quanto também uma pessoa que esteja lá embaixo. Então, nós vamos estar no próximo programa abordando um assunto importantíssimo. Você pode estar chamando aí, convidando 10, 20, 30, 50 pessoas. Olha, estejam aí atentos no próximo programa falando de saúde, porque nós vamos estar abordando um programa importantíssimo para estar falando sobre a depressão. Nós vamos estar principalmente falando sobre a causa da depressão e os estágios dela, porque há muitas pessoas que sentem na realidade que estão em depressão, há outras pessoas que de fato estão mergulhadas na depressão, mas não querem readmitir, né, doutor, porque não buscam a ajuda, né, e não aceitam em si que estão em depressão. E nós vamos estar abordando, acoplando isso, porque o Falando de Saúde, ele é um programa interativo, e todas as tomadas semanais que nós temos feito aqui é um programa de autoajuda, né, doutor, de determinação, onde nós temos respondido, na realidade, é o que eu falo todas as semanas para o nosso querido amigo Dr. Valmir, né, uma consulta que você está fazendo aí pelas redes sociais, né, grátis, sem pagar nada. Então, nós estamos proporcionando a todos aqueles que têm nos acompanhado uma qualidade de vida. Então, nós vamos estar abordando, acoplando um assunto muito importante que nos dias de hoje tem sido, né, doutor, um grande desencadeio de suicídio, né, em meio à sociedade. Nós vamos estar falando sobre a depressão e principalmente como lidar com ela, como tratar e como vencê-la também, porque nós temos muitos casos, inclusive eu, como trabalho também na área sacerdotal, eu tenho visto, contemplado em todo o tempo a superação através da fé, através da espiritualidade, através do amor, através do companheirismo das pessoas que estão próximas à pessoa que está sofrendo de depressão. É um assunto importantíssimo que nós estaremos falando no próximo programa, né, doutor Valmir? O programa Falando de Saúde, desta noite de quinta-feira, ele vai ficando por aqui.
Inclusive, eu quero estar te convidando para estar passando aqui em uma consulta na Clínica Médica da Vila Alpina. A Clínica Médica da Vila Alpina, que fica situada na Rua Costa Barros, 505, próximo ao Largo da Vila Alpina. O nosso querido amigo, Dr. Valmir Higueira, que é um grande cardiologista. Ele fica até às 22 horas aqui no PA, no pronto atendimento da Clínica Médica da Vila Alpina, que também é um PA, né, doutor? Onde o doutor Valmir, ele, havendo a necessidade de estar fazendo os exames aqui, ele pede eletrocardiograma, raio-x, a medicação, a enfermaria aqui, né, doutor Valmir? A enfermaria, o ambulatório, a equipe de enfermagem, triagem, né, doutor? Fisioterapia, psicólogos, mais de 40 profissionais na área da medicina, da saúde, trabalhando aqui afora, todos os colaboradores, os funcionários, as recepcionistas, a equipe de enfermagem, um grande paradoxo de profissionais, né, doutor, que tem acompanhado o doutor Valmir, que tem uma história aqui na Zona Leste de São Paulo, a Clínica Médica da Vila Alpina, que já está situada aqui na região há 60 anos, né, doutor? 60 anos. Mais de 6 décadas. Uma história. E o Dr. Valmir, que fica das 8 às 22 horas de segunda a sexta-feiras. E de sábado até às 18. Até às 18 horas. Então você pode estar passando aqui na Clínica Médica da Vila Alpina com o Dr. Valmir Higueira. Você que não tem um convênio médico, você pode estar procurando as meninas da recepção, solicitando o cartão Fidelidade. Lembrando, né, Dr. Valmir, que o cartão Fidelidade, ele faz com que a pessoa ela venha a ter desconto, né, tanto nas consultas quanto nos exames e também até mesmo em relação ao retorno médico, né, doutor? Então você pode estar passando aqui na Clínica Médica da Vila Alpina, inclusive até a odontologia tem aqui também, né? Odontologia, a fisioterapia, psicólogo, psicologia, psiquiatria, Dr. Fábio, que está aí, nosso querido amigo. E você pode estar marcando uma consulta, ligando para estar agendando, ou entrando aí pelo Facebook da Clínica Médica da Vila Alpina, que é Clínica Médica da Vila Alpina. Programa Falando de Saúde vai ficando por aqui. Suas considerações finais, doutor Valmir? Faça o check-up, mude o estilo de vida e se cuide. Se cuide. O que nós queremos aqui, que é o comprometimento do Falando de Saúde, é ver todos os nossos internautas, aqueles que nos acompanham bem e com muita saúde, né, doutor Valmir? Tenham todos uma boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.